Oi pessoal! Nesse livro eu vou te mostrar uma resenha do livro Nascidamente. Sim, em 4 passos eu vou te explicar um livro. Vem comigo! E aí, você tá bem? Minha beleza negra tá bem? A sua beleza como tá? Uau! Hoje mais um livro novo no canal e eu vou te explicar em 4 passos. 4 passos. Primeiro passo, curiosidades. Segundo passo, frases que eu mais gostei. Terceiro passo, práticas da minha vida. E por último, tema central do livro. Vamos lá para as curiosidades desse livro, galera. Eu separei 4 curiosidades. Primeiro de tudo, se você quer um livro onde o autor é do nosso tempo, mas ele usa palavras rebuscadas, diferentes, para aumentar o seu vocabulário, este é o livro certo para você. Eu vou te dizer, ele tem muitas palavras diferentes e eu trago aqui algumas para vocês. Primeiro, uma palavra que eu nunca tinha ouvido na minha vida, autóctone. Outra palavra que eu nunca tinha ouvido na minha vida, comutador. Outra palavra que eu nunca tinha ouvido na minha vida é missivas. Sim, eu vou falando e vou pedir para a editora colocar aqui para mim qual o significado dessas palavras para te ajudar e também para te deixar interessado pelo livro. Outra curiosidade que eu encontrei no livro é o seguinte, ele usa muito a expressão ora, vede. Como eu já conheço ele, então eu vejo que é ele mesmo, sabe, que escreve o livro. Sabe aquela diferença entre autor e escritor? Para mim, os dois, né? Ele funde as duas coisas, porque é a linguagem dele. Quando eu tô no local de reunião da igreja, que eu vejo ele falando, ele usa muito essa expressão, ora, vede. É tipo, abre seu olho, veja. Veja, tá bem claro o que tá acontecendo e você não tá percebendo. É muito interessante e eu gostei demais. Outra curiosidade que eu trago aqui para vocês, inclusive eu tenho até que ler, porque é uma curiosidade impressionante. Aqui, no início do livro, ele diz o seguinte, olha só as palavras dele. Este livro são pregos que faltavam à minha crucificação. Entrego-o, pois, voluntariamente aos meus algozes, os quais, executando a sentença de morte por eles mesmos proferida, não poderão impedir a minha ressurreição. Cara, galera, é o seguinte, essa mensagem aqui é muito forte. O que tem nesse livro é muito forte. E existem poucas pessoas que falam como ele. Existem pouquíssimas. Ele levanta uma tendência, ao meu ver. Que tem muita gente lá no pensamento medíocre, que ele já tá aqui, ó, na tendência diferente, sabe? E aí ele fala desse jeito, que ele vai ter muitos algozes, porque é verdade. O que ele traz aqui, o povo vai criticar, já deve estar criticando aos tempos, mas eu vou te dizer, eu encontrei amparo no meu coração e é muito interessante essa mensagem que tá aqui. Simbora para as frases que eu mais gostei do livro. Fecha comigo aqui nesse pensamento. Olha isso, eu peguei até aqui meu resuminho para ler para você. São 4 frases. Primeira frase, aquilo que em nós existe em potencial, conforme fomos criados, deve se tornar atualidade em nós. Você precisa ler o livro todo, mas no meu entendimento, essa frase traz toda a lógica do livro, toda a lógica, que é o seguinte, você dentro da igreja, você cristão evangélico protestante, foi formatado, eu fui formatado, nós fomos formatados a entender um evangelho sobre a ótica dogmática a vida toda. A ótica reta, linear. Porém, contudo, toda a vida, entretanto, aquilo que é potencial dentro de nós não foi atualizado. E essa reta, essa linha linear impede essa atualização. Então ele fala assim, ora, vede, acorde o que está dentro de você, que é potencial, ele se torna atual. Atualidade. Eu achei maravilhoso isso, é fantástico. Segunda frase. O conflito entre Jesus e os líderes judeus era o confronto da teologia sistêmica contra a verdade orgânica. Sacou? Veja bem,
Jesus, ele não fundou sistema algum. Não. Pelo contrário, ele enfrentava sistemas. Ele confrontava sistemas. E isso já era um anúncio daquilo que nós vivemos hoje. O sistema quer nos empurrar à vontade dele dentro da igreja. Esquece-se da organicidade do nosso corpo que vem de dentro para fora. Sacou? Veja, perceba isso, leia a Bíblia e veja Jesus confrontando isso. E aí você fica sentadinho no banco da igreja, sabe? Não vivendo o que é orgânico em você. Pelo contrário, né? Enfim, outra frase. A humanidade desenvolve-se do germe em potencial para a frutificação e a razão na atualidade. Tá lá? Sacou o processo? A humanidade tem um processo de crescimento. Por que dentro das igrejas nós não vivemos esse processo de crescimento também? Por que não? Por que não? Essa é uma frase fantástica e o que ele sinaliza tão forte aqui é: presta atenção, ora vede, veja bem, qual é o padrão que você tem prestado atenção, que você tem vivido e executado. É o que se atualiza, foi em potencial, se atualizando conforme a transformação da mente, conforme o entendimento que germinou e foi crescendo, ou é aquele padrão que foi idolatrado, sistematizado há muito, muito tempo atrás? Enfim, agora a última frase, a mais de todas, que causou reviravolta na minha mente. A serpente da inteligência humana oscila entre o hastear-se e o rastejar-se. Uau! Gente, essa aqui foi a parte mais maravilhosa do livro que eu gostei, que é onde ele faz uma leitura que eu nunca tinha visto na minha vida. Nunca, sobre a cena do Éden. Eu gostei demais. Foi fantástico. Se eu fosse você, ir atrás desse livro. Bem, agora vamos para a prática desse livro na minha vida, que é o seguinte. Eu, a partir de hoje, não olho mais a cena do Éden como eu olhava antigamente. E detalhe, eu trago, a partir dessa leitura, aquela cena para o tempo atual. Ou seja, ele fala assim: a serpente é a inteligência humana e a árvore do bem e do mal é um momento histórico que você tem que vislumbrá-lo lá e também se analisar no presente. Caraca, eu trago aquilo para mim assim, porque revirou a minha mente. Como assim, né? Eu não tenho que escolher entre o bem e o mal que está diante de mim, não. Porque não é o que está diante de mim que me faz morrer. É o que está dentro de mim, que é uma luta diária. Então, o momento histórico em que eu me encontro hoje, a prática diária que cada vez eu tenho que viver no hoje, é analisar o seguinte: Milena, qual é o seu momento histórico? Em qualquer tema que seja, ele está criando raízes, ele já está fortificado, ele já está dando frutos. Qual é o seu momento histórico? Pô, essa vai ser a coisa mais marcante do livro e o que eu quero levar para minha vida. De qualquer que seja o tema, eu quero pensar: como que é esse tema em você, Milena? Ele já deu frutos, ele ainda está criando raízes, você ainda está sendo transformado, sendo adaptado. Que sacada desse cara, gente, que sacada. E, por último, agora, sim, para fechar, eu vou falar um pouco sobre o autor e o tema central do livro, que você já deve estar curioso para saber, né? Curiosa para saber. O autor é Alexandre Rodrigues. Sim, ele é um cara aqui de Brasília. Ele já tem alguns livros. Eu li 3 dele. E cada vez eu gosto mais dos livros. Esse é o que eu mais gostei, para falar a verdade. E ele mantém sempre a mesma coisa. Ele sempre traz ideias para te confrontar. Ele sempre traz ideias diferentes do que você ouve aí em igrejas evangélicas protestantes.
ele sempre tem um quê especial, uma mensagem diferente. Isso me encanta nessa mente. Ele é novo ainda, ele é o ministrante do local de reuniões, sim, de volta à palavra. Ele é o que mais fala lá, tem outros também, mas ele é o que mais fala. E eu só conheço os livros deles, eu não conheço outra pessoa lá que tenha sido escritor ou autor de livro. E, gente, o tema central desse livro, pra mim, é tão lindo que eu diria o seguinte: o tema central é tirar você e de mim a ideia de que o Evangelho é linear e formatável. Mas eu vou usar as palavras dele. É o seguinte: o tema central do livro, segundo ele mesmo diz, é apresentar um percurso orgânico de experiências da salvação que pode nos libertar da visão pseudo-ortodoxa da teologia convencional, que fala da história humana, sim, como se ela fosse um conto de fadas. Pronto. Ele também diz o seguinte: ele fala que o livro dele visa contribuir para quem quer se conhecer mais e conhecer a Deus mais. Então, se você quer se conhecer melhor, quer conhecer a Deus melhor, vai atrás desse livro. Não deixa ele para trás, não deixa ele passar, tá? Não deixa ele passar. Se te interessou, corre, procura. Esse livro vai te renovar a mente, o coração e o espírito. Eu tenho certeza. Beijo. Até o próximo vídeo. Tchau.